som. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem louvar essa música de novo? Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Um grande exército se levantou. Sinto teu vento assoprar. Ouço tua voz que vem do céu, dizendo profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver. Você pode dizer isso? Dizendo profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço o barulho, algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço o barulho, algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço o barulho, ouço tambores, ouço tambores, ouço tambores de um grande exército, de um grande exército, de um grande exército que se levantou, 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 que se levantou. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque você está aqui, Pai. Obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é dunamis, é poder. Obrigada, Senhor, porque você faz de um vale de ossos secos eles reviverem. Ah, Pai, que as mentes estejam cativas à Tua palavra hoje. Que eu suma de cena, Senhor, e o Teu Espírito Santo apareça. Oh! Louvado seja Teu nome, Deus. Eu queria agradecer o louvor. Muito bom. Esse louvor é maravilhoso. Obrigada. Eu queria que só o que Caio ficasse. Graça e paz, igreja. Pode sentar. E eu queria que a mídia abrisse lá em Ezequiel 37, 1 ao 12. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso, e se ajuntavam cada osso no seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos ventos, o Espírito, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 37 ao 12. O tema já está aqui? Eu queria que vocês aplaudissem essa mídia. A galera... Eles trabalham com muita excelência. Muito obrigada a todo mundo que faz parte da mídia, pela excelência que vocês trabalham. Essa mensagem em Ezequiel tem um único objetivo: restauração. Nesse vale de ossos secos, Deus vê vida e esperança. Deus vê vida e esperança, e coisas que não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. E ele pega Ezequiel para uma extraordinária experiência. O Senhor toma, a Bíblia diz que o Senhor toma Ezequiel em espírito pela mão e leva ele para esse lugar. Sabe que muitas vezes Deus nos leva para lugares inesperados para nos ensinar a declarar a palavra? E foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele foi levado a um vale de ossos secos. O povo de Israel naquela época estava sem esperança, sem ânimo, depois de um cativeiro, espiritualmente falando, sem vida. E Ezequiel chega diante desse cenário para profetizar. Eu fiquei lembrando também da obra criadora de Deus quando eu li essa passagem. Porque quando Deus ele fala da obra criadora dele lá em Gênesis, a gente consegue entender que Deus ele cria, ele recria e ele cria de novo sempre que for necessário. A palavra do Senhor diz que Ezequiel é tomado pela mão e levado nesse vale. E muitas vezes a gente vai chegar em alguns vales, algumas situações, mas Deus quer falar contigo diante dessa situação. Não importa o lugar que Deus vai te levar, o que importa é o processo e o propósito. Amém? Na visão do profeta, ele se acha num vale, como eu já falei, de ossos sequíssimos, e que representam, nas palavras do próprio Deus, como eu li aqui, a nação de Israel. E o tema da minha ministração hoje é o Deus que restaura. Porque a própria palavra diz que ele havia de restaurar essa nação. E alguns pontos me fez refletir sobre isso. O primeiro ponto é: nada é impossível para Deus. A resposta ao profeta, a indagação do versículo 3, eu queria que colocasse aqui o versículo 3, Ezequiel 37.
Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta responde: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel 37 representa não apenas fé, mas que Deus é o Deus do impossível. Vai muito além da compreensão humana da gente. Eu me lembro de Sara, que ela não podia ter filho. A Bíblia diz que ela era estéril. Sara não podia ter filho. E o que foi que aconteceu? Deus concedeu um filho a Sara, o Deus do impossível. Eu me lembro também sobre um endemoniado de gadareno que chegou cheio de demônio, vivia cheio de espírito imundo, à margem da sociedade. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus chega, transforma. E ele é encontrado em perfeito juízo. Eu me lembro também da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela sofria 12 anos com a doença. Era considerada como imunda. Sabe o que aquele povo da época devia dizer? Ah, isso aí não tem jeito mais não, isso aí não tem cura não. Ela vai morrer. E sabe o que aconteceu? Quando ela toca nas vestes, ela é curada. Eu me lembro também do povo de Israel, quando estava fugindo de Faraó. E quando eles chegam diante do mar, e agora a gente vai morrer aqui, porque você tirou a gente do Egito? Falando com Moisés. E o que é que Deus faz? Abre o mar. Não há nada impossível para Deus. O segundo ponto que Deus falou comigo: Deus sabe de tudo. O Senhor levou a Ezequiel até um vale cheio de ossos secos. Ninguém conhecia a existência daquele vale. Podemos esconder tudo de todos, menos de Deus. Muitas vezes a gente entra pelaquela porta ali, sorrindo, dando tchau. Mas só Deus sabe como estamos por dentro. E eu quero te dizer nesta noite que, como aquela nação de Israel, que os ossos estavam secos, espiritualmente falando, sem esperança. Eu quero dizer que tem gente aqui assim também. Mas eu quero te dizer que o Deus da restauração chegou. O Deus da restauração está aqui. Oh, aleluia! E para não ficar só nas minhas palavras, que o Senhor, Ele sonda o oculto e o escondido, eu queria que colocasse aí Salmos 139, 139, do 1 a 24. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Sabe, Deus quer restaurar áreas da tua vida que estão secas. Eu não sei se é um casamento. Eu não sei se é uma doença que você está aí, que o médico disse não tem mais jeito. Eu não sei o que é. Eu não sei se é a área financeira que está te consumindo. Eu não sei o que é. Sonhos que morreram. Mas eu quero dizer a você que Deus está aqui. O Deus da restauração está aqui. Amém? Louvado seja teu nome, Senhor. O terceiro ponto. Acredite que Deus pode agir na sua vida. Eu queria que colocasse o versículo 3 de novo. Só essa parte aqui. Não. Ezequiel 37, 3. O versículo base. Aqui, essa parte aqui, ó. Senhor Deus, Tu o sabes. Quando o profeta fala isso, essa parte, quando o profeta fala, esclarece, sabe o que? Fé. Ezequiel sabia em quem estava crendo. Ezequiel sabia o caráter de Deus. Ezequiel sabia, Senhor, Tu sabes. Sabe que muitas vezes para Deus fazer algo precisa da tua fé? Porque a Bíblia diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. Você precisa ter fé. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que abrisse 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Oh, aleluia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Grava esse versículo.
Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter fé. Deus contava com Ezequiel para chegar naquele vale de ossos secos, proferir a palavra, declarar a palavra para trazer vida e esperança. Então você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter fé. O quarto ponto que Deus falou comigo: busque auxílio da palavra do Senhor. A palavra diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A mensagem que marca o ponto de virada de chave. Ouve a palavra do Senhor. Sabe quando as coisas apertarem, tu não vai ligar para fulano e ciclano, tu vai para a palavra? Você precisa buscar a palavra do Senhor. Você precisa conhecer essa palavra. E eu queria que abrisse lá em Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe que Deus cria através da palavra? Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E eu queria que abrisse agora Salmos 107:20. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhe eras mortal. Sabe que Deus cura através da palavra? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Sabe que Deus salva através da palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, parafraseando, quando Ezequiel chega, né? Lá naquele vale. Eu fico pensando assim, que deve ter sido assim. Ossos secos, ouçam a palavra, ouçam o verbo. O mesmo Deus que colocou carne, que colocou pele, que a palavra diz que Ele deu o Espírito e que Ele põe um exército de pé, que estava com o coração desanimado, que estava sem esperança, é o Deus que está aqui hoje. E quer fazer isso hoje. Oh, aleluia, o Deus da restauração está aqui. É importante observar que o Senhor não estava só presente nesse episódio, né? Mudando, colocando as coisas no lugar. Mas Ele também estava lá atrás, quando Ele pega o profeta pela mão, para trazer novidade de vida. E sabe o que é que o profeta usou? Uma arma poderosa para trazer novidade de vida para aquele cenário? A declaração da palavra. Só isso. Simples, a declaração da palavra. E eu queria fazer um parêntese aqui. Quando você, eu fico pensando assim, eu já escutei muita gente dizendo: mas eu nunca li a Bíblia. Pessoas de 10 anos de evangelho. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente escuta pregação, a gente lê livro. Não estou condenando isso não, tá? Mas você precisa se relacionar com o Senhor. Como você é crente e você não conhece a palavra do Deus que você serve? Como você vai escutar o Senhor? Aí as pessoas dizem: Tati, mas eu não escuto Deus. Como é que Deus fala contigo? Como é que tu escuta? Relacionamento. Você precisa escutar a palavra. O pastor fala muito aqui: abre a tua porta, entra no teu quarto. Devocional, crente. Tem crente que nem faz. Como você vai escutar a voz do Senhor? Como? Se você não conhece a palavra de Deus. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus: mas eu não entendo, Tati. Pede auxílio ao Espírito Santo.
Você tem o Espírito Santo dentro. Pede auxílio a Ele. Essas palavras vão saltar dali, ó, da Bíblia, e a revelação vai vir. Oh, aleluia! Quando Deus falou aqui, ó, eu recorri à palavra. Quando Ele fala aqui, o Senhor estava presente naquele episódio. Depois Ele faz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele está dizendo, nesta noite a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Não terceiriza, você tem livre acesso a Deus. O véu foi se rasgado. O véu foi rasgado, gente. A gente não precisa mais de animais. A gente não precisa mais de terceiros. Você pode se chegar a Deus. A partir de hoje começa a ler a palavra. Ah, mas eu não tenho tempo, um versículo por dia. Ah, Tati, mas eu não consigo, porque eu acordo muito cedo, vou trabalhar. Lê no ônibus, escuta. A gente tem um acesso muito, muito grande de facilidade. Escuta a palavra, bota no carro. E eu queria falar de algumas coisas que eu escutei sobre a palavra do Senhor e eu escrevi para mim. Um grande pregador, Charles Spurgeon, declarou uma vez: nenhuma língua toca as profundezas de minha natureza como a palavra de Deus. E nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Eu prefiro a palavra de Deus do que todas as forças da natureza. Pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a imaginação, dirige o meu juízo, comanda a minha vontade e anima meu coração. Gente, é poderoso demais. Reagan destaca, todas as bênçãos de Deus encontram-se na palavra, pois ela é um remédio infalível. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus. Apóstolo Bundy diz, tem pessoas que não dão o devido valor à palavra, mas a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Isso aqui, ó, crente, é a tua autoridade máxima. É isso aqui, ó. Em nome de Jesus, leia a palavra de Deus. Tem tanta coisa aqui que Deus quer te revelar. A Bíblia diz que são coisas ocultas que Ele quer te revelar. Leia a palavra dEle. O quinto ponto. Valorize a comunhão. Versículos 7 e 8. Do versículo base. Ezequiel 37. 7 e 8. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aqui, ó, essa parte aqui. Não, volta lá. Pode voltar. Aqui. Batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Sabe o que Deus falou aqui comigo? Para ter reavivamento, precisa ter comunhão. Você tem parceiro de vitória e de lutas? Você tem? Você precisa ter. A Bíblia fala aqui, ó. E fez, para que o milagre acontecesse, os ossos tiveram que se unir. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Um rebuliço. Os ossos foram se juntando. Isso não sou eu que estou falando, não, tá? É a Bíblia. Quando os ossos se juntaram, os ossos reviveram. E Deus falou para mim, filha, reavivamento exige comunhão. Então, assim, eu fico pensando, você tem tido comunhão com seu irmão? Você precisa ter comunhão. Você precisa ter parceiros, você precisa ter conexões que você diga, poxa, eu preciso de oração. Eu preciso que pegue junto comigo. E eu declaro Deus restaurando alguns relacionamentos aqui nessa igreja. Amém? Louvado seja teu nome, Senhor. Na visão de Ezequiel, os ossos se procuraram e se uniram. Depois vieram nevo, carne e pele e cobriram. Só que faltava algo. O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus. E eu queria falar sobre algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo. Quando eu me converti, eu comecei a pedir para ser batizada em línguas.
E eu orava muito. E eu dizia assim, eu quero esse presente, eu quero. E eu lembro que eu estava numa igreja e eu abri os braços assim. Eu era mais jovem, eu abri os braços e disse, eu me esvazio de mim mesmo para receber o que tu tens nesta noite. E na hora eu comecei a falar, eu parecia uma pipoca. E eu falei numa igreja que não acreditava, tá? E as pessoas ficaram tudo assim, meio olhando assim para mim. E eu fiquei lá, parecendo uma pipoca, depois foi chamando a atenção, mas aí é outra coisa. E eu comecei a pensar assim, o pastor uma vez falou aqui, que ele disse assim, um dia eu vou escutar você audivelmente. E ele escuta, viu? Quando ele dá aqueles flash aqui, é porque o Espírito Santo está falando para ele. E eu também tinha esse desejo. E eu dizia, como é que eu vou... Senhor, eu quero saber como é. E sabe quando eu comecei a discernir a voz do Espírito? Quando eu comecei nas coisas simples. Sabe? Porque às vezes a gente pensa, vai descer um anjo e vai vir marchando e não sei o quê. Não. Simples. Coisas simples. Eu lembro que eu subi no ônibus, indo para a faculdade, e eu escutei a voz, desce do ônibus, porque o ônibus vai ser assaltado. E eu lembro que eu puxei parada, eu desci, e depois eu fiquei sabendo que houve realmente um assalto. E eu comecei a ter essa sensibilidade de escutar. Você começa a discernir. Também não foi tão fácil, às vezes você também erra. Aquela impressão interior, sabe aquela coisa que você diz, uma coisa que eu estou sentindo aqui para não ir? Alguma coisa assim, é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, é Ele. E aquele testemunho interior, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Paulo diz que somos templo do Espírito Santo. Reagan falou que eu tenho a consciência de que o Espírito Santo existe, como eu tenho a consciência que eu tenho 2 orelhas. Sabe que essa consciência eu quero ter? Sabe que muitas vezes quando você depende do Espírito Santo, você não erra? Porque você é guiado pelo Espírito. Sabe que muitas vezes quando você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo, você não é um crente carnal? Você é um crente espiritual. Você precisa dar a voz ao Espírito Santo. Você depende dele. O maior carro do mundo, o carro mais caro, o mais bonito, ele não anda sem combustível. Assim é eu e você. A gente não anda sem o Espírito Santo de Deus. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Tem tanta coisa que você ia evitar, sem necessidade. Gente, aquela voz suave, não vai por aí não. Não fala isso não. Tanta coisa que você pode evitar. Começa a discernir essa voz. Começa a buscar, eu quero te escutar, Espírito Santo. Eu quero te escutar audivelmente. Oh, aleluia. E voltando aqui para a palavra. Não encontramos mais esqueletos, né? Eu estou no ponto que a gente precisa depender do Espírito Santo. Não encontramos mais esqueletos, e sim cadáveres. E os corpos estão completos e perfeitos, mas continuam deitados à face do vale, porque falta o Espírito. E o versículo 10, pode colocar? Então o Espírito de Deus veio e assoprou sobre os mortos. Em seguida, o fôlego da vida entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Um exército grande, em extremo. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. A profecia diz que é o Espírito Santo que coloca de pé. Oh, aleluia. Você conseguiu entender isso? É o Espírito Santo que te coloca de pé. Oh, aleluia. Sem a ação do Senhor, você pode ter o preparo que for. Pós-graduação, PhD, o que for, formado no que for. Você pode ter o preparo que for, melhores intenções. Você pode fazer o que for. Mas quem te coloca de pé é Ele. Sem a ação dEle, você não vai para lugar nenhum. Aqui diz assim, né? Não encontramos mais esqueletos, sim cadáveres. E eu fico pensando,
se a gente não tiver a dependência do Espírito Santo, a gente vai ser só como esses cadáveres. A gente não vai ter poder. Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Você tem tentado mudar algumas situações confiando na força dos seus braços. Ou você tem dependido do Senhor. Você está na dependência de Deus. Você tem feito as coisas do seu jeito ou do jeito de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer, Senhor, mas eu quero assim, vai ser assim, eu vou fazer assim. Não, crente, não faz isso não. Porque o preço é alto. Se você não depender do Senhor, as coisas acontecem. O processo é maior. Você precisa depender do Senhor até que você aprenda. 2 Coríntios 3:5. Segunda Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Sabe que quando a gente entende isso, as coisas fluem? A sua capacidade vem do Senhor, não é da força do teu braço. O profeta teve algumas atitudes importantes diante desse vale. E eu queria falar aqui 4. Dependência, visão, percepção e profetizar. Dependência, visão, percepção e profetizar. Dependência, você precisa ser conduzido pelo Espírito. Visão, você precisa ver o que Deus mostra. Percepção, você precisa ouvir a voz de Deus. E profetizar, você precisa falar o que Deus manda. E eu quero que você atente para essa parte, profetizar. Sabe o que é profetizar? É você declarar a palavra em meio a situações contrárias. Você precisa declarar a palavra em meio a situações que você olha e diz assim, é impossível. É impossível, Senhor, agora só você. Talvez Ezequiel chegou diante daquele vale, viu o vale de ossos secos, um cemitério. E, Senhor, tu sabes. Sabe, sem esperança, o povo estava sem ânimo, sem esperança, espiritualmente falando. E Deus restaurou aquela nação. A Bíblia diz que se transformou num exército forte e vitorioso. Profetizar é quando declaramos fé ao impossível. Profetizar é quando escutamos o comando de Deus e falamos. Oh, aleluia, louvado seja teu nome. Quando você profetiza, histórias são mudadas, vidas são salvas. Vidas são salvas. Oh, aleluia. Ezequiel viu isso diante dos olhos dele. Viu o exército se levantar e voltar à esperança. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, profetize e veja Deus operar. Profetize e veja Deus operar. Deus quer restaurar a tua vida hoje. O Deus da restauração está aqui. Só precisamos ter disposição para entender o que Deus quer passar para você nesta noite. Só entender. Talvez algumas pessoas estejam igual aquele vale de ossos secos, como eu falei. Não tem chance não. Tati, não tem chance não. Sabe quem está dizendo isso para você? É o diabo. O diabo que diz não tem chance, não tem jeito, não vai dar certo, é impossível. Mas Deus está dizendo nessa noite a você, tem chance sim. Deus te trouxe aqui para te animar hoje. Ele te trouxe para te animar e dizer, tem chance, filho. Tem chance, filha. Eu estou aqui, eu sou o Deus da restauração. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro lá em João, 11:25, se não quiser colocar, não precisa. Quando disseram para Jesus, as irmãs,
Se você estivesse aqui, ele não estava morto. E sabe o que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. E nesse ambiente profético eu declaro ressurreição nas áreas que estão secas da tua vida. Eu declaro ressurreição no teu casamento. Eu declaro ressurreição em sonhos que estão mortos. Eu declaro ressurreição em coisas que você disse, eu queria assim, Senhor. Era para ser assim. Eu declaro ressurreição nas tuas empresas. Eu declaro ressurreição na tua vida financeira, na tua saúde. Não fica com o diagnóstico do médico, fica com o diagnóstico de Deus. O Deus da restauração está aqui. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria chamar o louvor. Enquanto o louvor está vindo, eu queria dizer só uma coisinha para você. Seja a voz profética nessa igreja. Seja a voz profética nessa geração. Para de olhar o defeito e para de julgar as pessoas. Traz vida para a vida das pessoas. Traz esperança. Levanta as pessoas. Dê força às pessoas. Para de falar. Para de julgar. Para de apontar. Você, a sua boca, vai trazer vida para as pessoas. Provérbios 18, 21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. E hoje, em meio ao caos, eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, e ela falando das desgraças, né, que está tendo. Não, porque o mundo vai acabar. Não, porque está acontecendo isso. E a política e tal. Gente, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo e Ele está presente. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. O Espírito continua aguardando que você fale. Ossos secos, vivam. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ossos secos, vivam! O Espírito está aguardando só isso. Qual é a área da tua vida? Viva! Qual é a área da tua vida? O Deus da restauração está aqui. Fala, profetiza. Ossos secos, vivam! Se levantou. Oh, aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Grande exército se levantou. Sinto teu vento assoprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Oh, louvado seja teu nome, Senhor. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver. Pode ver algo novo? Algo novo começou. A nova estação chegou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço o barulho. Começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho, ouço o barulho, ouço tambores, ouço tambores de um grande exército, de um grande exército que se levantou, que se levantou.
Senhor, você que nunca conheceu o Deus da restauração, você que não conhece, nunca teve contato, Ele quer falar contigo face a face hoje, como foi lá no Peniel com Jacó. Ele está te chamando hoje. Não é amanhã, não é hoje. Ele quer falar com você. Ele quer ter um contato contigo. Ele quer restaurar a tua vida. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus? Tem alguém aqui que não conhece esse Deus? Eu queria que você levantasse a sua mão, que você tivesse ousadia e viesse aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Todos salvos? Mas eu quero fazer outro convite. Teve gente aqui que já conheceu o Senhor, mas se afastou. Por causa de alguma coisa, você se entristeceu. Alguém te entristeceu. Você quebrou a aliança, você saiu do propósito. E o mesmo Deus que falou hoje, o Deus da restauração, Ele está dizendo: volta, filho. Volta, filha. Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e quer voltar para os caminhos dEle? Tem alguém? Você pode levantar a sua mão. Oh, aleluia. Ele falou com você hoje. Alguém está afastado do Senhor e quer voltar? Amém, Senhor. Todos salvos. Se você sentiu desejo no coração e você ficou constrangido de vir aqui na frente, você procura a gente depois que o culto acabar, que a gente vai estar disponível para falar com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. É sobre você, Pai. Pode sentar. Eu queria só falar desse livro aqui, Fé e Confissão. Muito livro bom, tá? Na livraria da gente. Procura a Ana, procura Paulo. Esse livro aqui me ajudou em algumas partes da ministração. Fé e Confissão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui falou o Senhor.